Ouve-se falar que a juventude está perdida. Não está perdida, está distraída. Gente boa, inteligente, sensível, mas com a mira torta. Quer paz, mas vive se comparando. Quer evoluir, mas está sempre buscando aprovação. Quer leveza, mas corre atrás de prazeres que só aumentam o vazio depois. E pior, começa a sentir que está morrendo por dentro, sem perceber que o problema não é falta de força, é mira errada. E foi pensando nisso que uma frase do apóstolo Paulo me chamou a atenção. Ele diz: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo não está falando de vida após a morte. Ele está falando de renascer enquanto estamos vivos, sair dessa morte emocional, mental e espiritual que consome tantos jovens hoje. E é aí que tudo se conecta. Ninguém renasce por acaso, ninguém muda a vida sem mudar a mira. Como disse Emmanuel, mentor de Chico Xavier, alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Isso é crucial na nossa vida, porque se o alvo que mantemos em mira for errado, toda essa aparente vida entrará em risco. É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos entender como as nossas metas erradas nos desviam do caminho. Quais são os vícios emocionais e mentais que impedem nossa evolução? Como voltar a alinhar nossa vida com aquilo que realmente importa? O que mais importa para você? Deixe seu comentário. Fique comigo até o fim para entender os objetivos da nossa vida. Curta, comente, compartilhe, aproveite para se inscrever no canal. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. O que é objetivo no sentido espiritual e por que isso importa para o jovem e o jovem adulto? Para nós, objetivo virou sinônimo de meta, profissão, salário, seguidores, status. Então miramos em coisas materiais. E Emmanuel nos lembra com firmeza: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Você não chega no que deseja, você chega no que insiste em mirar. Quer paz, mas mira no conflito. Quer evolução, mas mira na comparação. Quer amor, mas mira na aprovação. Quer clareza, mas mira na distração. A conta nunca fecha. Ao nascer, todos trazemos objetivos traçados. Ninguém nasceu por nascer, tudo tem objetivo. O que é objetivo no sentido espiritual? A palavra objetivo parece simples, mas espiritualmente ela tem um peso muito maior. Objetivo é aquilo que organiza a nossa existência. É o que dá coerência às nossas escolhas. É o que decide o que você aceita e o que você nunca vai aceitar. É a bússola interna que direciona seu tempo, sua energia, seus relacionamentos, suas renúncias. Emmanuel reforça isso logo no início, quando ele afirma: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Isso significa que você não chega onde deseja, você chega onde mira, onde foca, onde insiste. E aqui já aparece o primeiro erro comum de muitos de nós. Muita gente deseja uma vida melhor, mas mantém o foco nos problemas, nos medos, nas mágoas, na vida alheia ou em objetivos rasos. Quer paz, mas mira no conflito. Quer evolução, mas mira na comparação. Quer amor, mira na necessidade de aprovação. E o resultado? Chega onde mirou. Chega exatamente no que mirou. No que você tem mirado em sua vida? Ou só vive um dia após o outro? Deixe seu comentário. Os objetivos errados desviam a vida e emocionalmente arrebentam o jovem. Emmanuel traz exemplos simples, mas
psicologicamente profundo. Ele diz que o avarento sonha com tesouros e chega ao cofre forte. O político hábil anseia por autoridade e atinge o alto posto. Tradução: você chega onde coloca a alma, não onde coloca o discurso, não onde coloca a intenção vazia. Se até objetivos materiais exigem esforço, quem dirá os objetivos mais elevados da vida? Renascer interiormente. Renascer exige preço. Não um preço de dor, é um preço de consciência, que é a disciplina emocional, a vigilância mental, sinceridade consigo mesmo, renúncia do que te destrói, coragem para crescer. Cada meta tem o seu preço. Se queremos paz, cura mental, emocional, psicológica, física, equilíbrio da alma, precisamos entender que o objetivo elevado também cobra um preço. E esse preço tem um nome: disciplina emocional, vigilância mental, sinceridade, renúncia e autoconhecimento. Tá, tem vários nomes. Você tem uma meta na sua vida? Tem procurado atingir? Não tem meta? Por que não? Deixe seu comentário. Os vícios emocionais acabam com a nossa vida. Aqui é onde os mais jovens se perdem. São os prazeres fantasiosos. E o jovem entende isso na pele. Prazer fantasioso é tudo aquilo que dá um prazer rápido e uma dor enorme depois. Aquela relação que a gente sabe que não constrói nada. Aquele hábito que anestesia, mas destrói. Aquela conversa que alimenta drama. Aquele consumo que preenche por horas e esvazia por dia. Aquela fuga que adia a vida real. Todos, sem exceção, já trocamos felicidade real por algum prazer fantasioso. Ao fazer isso, miramos no prazer de agora e abrimos mão do bem de amanhã. Toda vez que miramos na anestesia, abrimos mão da cura. Toda vez que miramos na ilusão, sacrificamos a ressurreição interior, que é o renascimento para uma vida consciente, firme, equilibrada, verdadeira. Seja sincero com você. Quais são os seus vícios emocionais? Deixe nos comentários como você lida com as suas emoções. Por que o apóstolo Paulo mirava na ressurreição? O que isso tem a ver com a gente? Quando o apóstolo Paulo diz, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição, ele fala que renascer diariamente é um processo que exige esforço, fidelidade, um objetivo maior que é a nossa paz interior, nosso equilíbrio mental e emocional. Agora respire fundo e comente. O que você tem evitado enfrentar e por isso ainda não renasceu? Ainda não mudou? Segue com sua vida, sua vidinha sofrida? Comente. Centralizar a alma no objetivo é o convite de Emmanuel. E como fazer isso? Centralizando em tirar as distrações, eliminar o que nos divide, parar de tentar agradar todo mundo, pare de pedir tantas desculpas, priorize o que te aproxima de Deus. Porque quando a alma está dispersa, ela sofre, mas quando ela se centraliza, ela cresce. Você tem procurado Deus? Deixe no comentário. Ganhos e perdas dependendo da mira. Se miramos
no objetivo espiritual certo, porque às vezes o objetivo não é tão certo assim, nós ganhamos clareza, força emocional, maturidade nas relações, paz, propósito de vida, consciência de nós mesmos e, acima de tudo, ganhamos ressurreição diária, o renascer das sombras para a luz. Se miramos nos objetivos errados, perdemos tempo, energia, paz de espírito, autorrespeito, oportunidade de crescimento, relacionamentos sinceros e a chance de nos tornarmos ser quem nascemos para ser. Isso é sério e espiritual. Então hoje, agora, eu te pergunto, com toda sinceridade, qual é o seu objetivo espiritual? Ou você não tem? Onde você tem mantido sua mira? Em quem você pode se tornar se ajustar essa mira hoje? A escolha é sua. A ressurreição, ela é possível. E o caminho começa agora. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo qual objetivo você quer ajustar na sua vida e compartilhe com alguém que está precisando alinhar a alma também. E claro, se inscreva no canal Palavra Cria. Até o próximo.